Muito bem, hoje, dia 21 de setembro, segunda-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje nós recordamos na liturgia a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Mateus, que nos dá aí o primeiro evangelho, e é o primeiro que figura no cânon, mas não o mais antigo. Ele figura no cânon por sua importância, é também o mais longo. Mateus era cobrador de impostos, era um homem de cultura, mas também bastante conhecedor da lei judaica. E é ao convite de Jesus, Jesus que o percebe, que o vê, que o identifica, ele é um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e faz o convite, segue-me. E Mateus se levanta e segue a Jesus. A partir daí, a vida de Mateus é transformada. Ele já não é mais um coletor de impostos, mas assim como Jesus e o seu grupo, um pregador itinerante, sem ter lugar fixo, anunciando a palavra de Deus. Mateus, portanto, se converte inteiramente, abandona a sua vida antiga, deixa a coletoria de impostos, isso é, deixa a sua fonte de renda, para buscar um tesouro ainda maior, a graça de Deus. Isto se chama conversão. Ouçamos então o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Mateus, evangelista e apóstolo, que nos deixa o primeiro evangelho, é o evangelho no qual são narradas as bem-aventuranças, evangelho bastante importante nas nossas liturgias, é o evangelho que estamos refletindo neste ano de 2020, ano A no ciclo litúrgico. E aqui, logo de início, algo já nos desperta a atenção. Jesus vê um homem, mas esse homem tem nome, é Mateus. É alguém conhecido, Jesus o identifica, e ao perceber Mateus, e não só o olhar físico de Jesus sobre Mateus, mas o olhar espiritual de Jesus sobre Mateus, porque Jesus perscruta o coração de Mateus, e por isso lhe diz, segue-me. E qual é a atitude de Mateus, que estava na mesa da coletoria de impostos? Se levanta e segue a Jesus. Logo em seguida o evangelista diz que Jesus estava sentado à mesa em casa de Mateus. Jesus entra na vida de Mateus, na sua casa, partilha a refeição com Mateus. Mateus não só o segue, mas Mateus o acolhe em sua vida, em seu coração e em sua vida plenamente. E assim também nós devemos acolher Jesus, não só de boca, mas na nossa vida plenamente. Acolher Jesus em sua vida mudou completamente a vida de Mateus. Ele deixou de ser, então, coletor de impostos, ou seja, o seu trabalho, abandonou o seu trabalho e passa, com Jesus e seu grupo, a se tornar um pregador itinerante, vivendo da graça de Deus, daquilo que os apóstolos recebiam de doações, passou a partilhar completamente a vida com Jesus. Então foi capaz de dar esse salto de fé. Bem, enquanto estavam ali à mesa, os fariseus, então, perguntam aos discípulos de Jesus, não tem coragem de perguntar a Jesus, perguntam aos seus discípulos, por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouve a pergunta e então diz esta frase que nós conhecemos bem,
Quem está são não precisa de médico, mas quem está doente. Jesus não fala aqui da doença física propriamente, mas do pecado. O pecado que é uma doença da alma, do coração, do espírito. E quando Jesus chama Mateus, portanto ele sabe que ele é um cobrador de impostos, e Mateus está disposto a converter-se, ou seja, deixa-se curar por Jesus. Deixa-se curar por Jesus. Assim, também nós devemos nos deixar curar por Jesus. Este é o desejo de Deus, que nos abramos a sua graça para nos curarmos, então, de nossos pecados. E por isso Jesus conclui esse evangelho dizendo, de fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, isto é, os doentes da alma, que precisam de libertação, que precisam de amor, de compaixão. É isto que Jesus faz com Mateus, é isto também que ele faz com cada um de nós. Nos liberta de todo pecado, de toda maldade, de nossos corações e de nossa alma. E assim como Mateus, Jesus também nos diz, vem e segue-me. Façamos como Mateus. Também imediatamente nos levantemos e sigamos a Jesus, abrindo para ele o nosso coração, o acolhendo em nossa vida plenamente, dando lugar a ele na nossa mesa, partilhando com ele profundamente a nossa vida. E que São Mateus interceda por nós. Deus abençoe a todos.